Ok, então, professor Cícero e Jairton. Boa noite! Que coisa maravilhosa estar aqui com vocês hoje. É uma grande satisfação nossa que fazemos parte da Uninassal, da psicologia, estarmos aqui hoje com vocês, batendo um papo. Hoje vai ser uma roda de conversa. Geralmente eu digo que não é palestra. Vamos conversar, vamos dialogar sobre alguns assuntos, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Iairton. E aí, Iairton? É a maneira mais fácil de decorar meu nome. Iairton, sou psicólogo por formação, sou coordenador geral da pós-graduação da Uninassal Fortaleza e hoje a gente vai bater um papo muito bacana, muito interessante, que é sobre psicoterapia e sobre saúde mental, né? Quando a doutora Sandra, cadê a Sandra? Está em algum lugar. Está ali ela, lá atrás. Quando a doutora Sandra, a gente conversando sobre alguns temas relacionados da psicologia, eu falei para ela assim, Sandra, é interessante quando a gente vai falar sobre qualquer tema relacionado à psicologia, falar um pouquinho do que é a psicoterapia, para depois a gente falar sobre algum outro assunto, sobre bullying, depressão, ansiedade, né? A gente entender um pouquinho o que é a psicologia, né? Por quê? Porque na nossa sociedade, nossos pais, nossos avós, eles deixaram de herança, meio que acorrentado a gente, aquela ideia, vai no psicólogo quem é doido, não é não? Não tem muito disso, né? Eu chego para o Cícero, meu filho, você precisa ir fazer terapia, vá num psicólogo. A primeira coisa que ele ia dizer, eu não sou nem doido, para que eu vou para um psicólogo, para um psiquiatra, né? Então, a gente vai trazer para vocês hoje um pouquinho do que se trata a psicoterapia, para a gente ter essa ideia, né? Essa ideia geral do que é a psicoterapia, do que é que ela vem trazer para a gente, né? E depois o Cícero vai entrar em um outro assunto, tá certo? Combinado? Vixe, o combinado de vocês foi tão fraquinho. Combinado? Ah, agora tem alguém dormindo não, né? Se tiver eu vou falar bem perto no ouvido. Eu vou pedir para minha amiguinha botar a apresentação, para os meninos começarem a deslumbrar do que é que a gente vai falar. Vamos lá. Enquanto ela coloca. Gente, quando a gente fala de psicoterapia, saúde mental, o que é que vem na cabeça de vocês? A lembrança? Eu escutei alguém falando, um de cada vez. Calma, gente, um de cada vez. Todo mundo querendo falar, um de cada vez. Emoções. Que mais, gente? Ajuda. Que mais? Como eu falei, aqui não é uma palestra, a gente vai bater um papo. Emoções, ajuda. O que é que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de terapia ou de saúde mental? Quem falou? Equilíbrio, ótimo. Tratamento, muito bem. Gente, se eu começar a perguntar para vocês um detalhe bastante importante. Quem é a pessoa? Presta atenção. Quem é a pessoa mais importante na vida de vocês? O que é que vocês iriam dizer? Pessoa. Mãe. Ele próprio. Que mais? Vamos, meus amigos, quero a participação de vocês. Quem é a pessoa mais importante? Filhos. Quem foi que falou lá atrás alguma coisa? Eu não escutei. O pessoal está envergonhado. Gente, meus amigos, a pessoa mais importante na vida de vocês são vocês mesmos. A pessoa, vou repetir e eu quero que vocês gravem.
a pessoa mais importante na vida de vocês são vocês mesmos. Como é que eu vou cuidar do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu irmão, ou de um sobrinho, da minha esposa, se eu não estiver bem? Ai, Ayrton, mas eu cuido bem do meu pai, da minha mãe, tenho meus problemas. Hoje foi um dia horrível. Estou passando por uma situação difícil, perdi o emprego, bati o carro, meu cachorro morreu, mas eu estou levando. Essa pessoa que tem um problema íntimo, ela vai conseguir cuidar do pai dela, da mãe dela com 100%? Vai ou não? Vai não, gente. Ela pode até tentar. Sabe aquela expressão? Aquele serviço meia boca? Né? Alguém já ouviu essa expressão? É da mesma forma. Se eu não estiver bem comigo mesmo, no meu íntimo, se eu estiver pleno, eu não consigo cuidar do outro, da outra pessoa. Você até tenta, mas não consegue. Quantas vezes a gente tem algumas situações que incomoda, que traz algum tipo de sofrimento psicológico, e você tem que cuidar de uma outra pessoa. É fácil? É não, gente. Por isso a importância da gente saber dizer não para algumas coisas. Não quero, não posso, não estou afim, não vou. Aprender a dizer não. Vocês sabem dizer não para algumas situações na vida de vocês? Tem gente que falou sim, tem gente que falou não. Quem falou não vai ter que aprender. A gente consegue agradar todo mundo? Não consegue. E por esses motivos que a terapia vem ajudar. Eu sempre digo, em algumas situações com os pacientes, que quando a gente é pequenininho, quando a gente é criança, é uma fase muito delicada e bastante importante. Porque quando a gente é pequenininho, a gente vai começar a aprender algumas situações no ambiente onde a gente vive, convive. A gente sempre fala que a gente é bio, psico e social. O nosso organismo, biologicamente, ele tem tendências para algumas situações, que na psicologia a gente chama de transtornos, né? Transtornos mentais. O ambiente em que a gente está inserido, ele adoece ou não a gente. Vocês já entraram em algum lugar que quando você entra está aquele clima pesado? Alguém já entrou em um lugar assim? É legal? A gente sente, né? A gente entra naquele ambiente no trabalho, em casa. Então, o ambiente em que a gente está inserido, ele também adoece. E ele também traz um alívio psicológico quando ele é um ambiente saudável. Então, hoje, a gente vai iniciar esse bate-papo. A gente deu essa introduçãozinha para vocês entenderem um pouquinho como é importante a gente cuidar da gente. Como é importante a gente entender o que passa dentro da gente. Eu sempre falo que terapia, quem já fez, o pastor falou que já fez algumas vezes, foi, pastor? O senhor estava falando ali, né? É uma viagem maravilhosa, se conhecer, se entender. Uma pergunta para vocês. Vocês acham que eu faço terapia? Sim ou não? Sim. Nós que somos da área da psicologia, precisamos fazer terapia para estarmos bem, para cuidar de quem? Dos pacientes que chegam para a gente. Como é que eu vou cuidar de vocês se eu não estou legal? Não faz sentido, né? Terapia é um barato. Se conhecer, se entender, saber identificar as coisas que nos fazem mal, entender aquele sofrimento
entender aquela situação que traz um desconforto. Tudo isso é tratado dentro de um set terapêutico. Então eu vou pedir para os meus amiguinhos aí atrás colocarem aqui a apresentação, para a gente... Porque, gente, eu vou contar um segredo para vocês. Eu e o Cícero, a gente tem um problema sério. Porque quando a gente, psicólogo já fala demais, muito. E aí quando a gente vai palestrar junto, ele geralmente coloca eu para falar primeiro. Cícero, não faz isso não, porque psicólogo fala demais. Às vezes eu deixo ele com 10 minutos. Aí ele fica com essa cara aí, lá fora ele diz, rapaz, tu me deixou 10 minutos para falar. Então eu vou passar logo aqui os slides para a gente falar sobre o assunto, para depois o Cícero passar para vocês um conhecimento muito interessante, muito bacana sobre um assunto, tá bom? Pode colocar para os meninos? Pode passar. Sem saúde mental, não há saúde. O que é que vocês acham dessa frase? Meus amigos mais ou menos da minha idade assistiram muito Karate Kid, né? Quem foi que assistiu Karate Kid aqui? Levanta a mão. Olha aí, uma turma bacana. Seu Miyagi dizia assim, mente sã, corpo sã. Mente sã, corpo sã. Então, existem algumas situações em que a mente da gente começa a produzir alguns sintomas que o corpo ele vai começar a reagir. O que a gente chama de psicossomático. O que eu penso, meu corpo vai reagir. Exemplo. Um exemplo bacana, principalmente para as mulheres. Meninas, não precisa nem levantar a mão, mas muitas vezes, quando vocês estão estressadas, aparecem umas manchas, dor de barriga, dor de cabeça, é ou não é? Né? Não aparecem esses sintomas, está muito estressada, está com um problema que passou a noite pensando sobre, e aí você, quando olha assim para a pele, tem uma mancha, uma dor de cabeça que não passa, uma dor de barriga, um desconforto, e aí chega para o esposo, vamos no médico. O médico pede uma bateria de exame. Qual é o resultado do exame? Nada. Isso é o mais corriqueiro que a gente encontra nos sets terapêuticos. A pessoa sente um monte de coisa, mas quando vai no médico e pede os exames, não aparece nada. Está aqui, gente, ó. A mente da gente produz. E o corpo vai reagir. Tá? Pode passar o slide. E o que é saúde mental? Se eu perguntar para vocês o que é saúde mental, o que é que vocês diriam? Fala só um pouquinho mais alto. Que mais, gente? Agora eu quero participação, gente. Vocês estão tão caladinhos. Tá chato o bate-papo? Não? Vou bora participar, vamos lá. O que mais? O meu amigo aqui, o que é que você acha que é saúde mental? Uma vida equilibrada, ótimo. Como é teu nome? Jefferson. Obrigado, Jefferson. Quem mais, gente? O que é saúde mental? Paz. Paz de espírito, né? Perfeito. Meninas, passa aqui só para mim falar para o que é saúde mental para a OMS. Pode passar. Gente, saúde mental para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é quando o indivíduo ele tem um estado de bem-estar, realiza suas ações no dia a dia, faz do estresse uma coisa normal, trabalha de forma produtiva, frutífera e está tudo bem. A pessoa tem seus estresses, tem seu dia a dia corrido, tem seu corre-corre, mas ele vai passando etapa por etapa, sem afetar o psique dele, a saúde mental dele. Então, para a Organização Mundial da Saúde, é você ter as suas atividades normais, diárias, na família, no lar,
no esporte, seja qual é o âmbito que for, você produzir e aquele estresse que você tem em alguma situação, você tira de letra. Isso para a OMS é saúde mental. E aí, Ayrton, deixa eu só traduzir um pouco mais para o nosso português, né? Que a gente às vezes deixa um nível muito alto. É o seguinte, saúde mental, uma coisa bem simples. É quando você consegue organizar a sua cabeça para enfrentar a sua vida. Se você conseguir ter essa capacidade de entender o que está fora e conseguir conviver, mesmo sendo agitada a sua vida, você está tendo saúde mental. Cícero, e quando eu não tenho? É quando a minha cabeça está confusa, cheio de sentimentos, cheio de problema, e eu não consigo tanto organizar a minha cabeça como a minha vida. Aí, nesse momento, a sua saúde mental ela não está bem. E aí vai começar a ter vários desses problemas que o Ayrton falou. Tem uma frase que uma paciente do Ayrton falou uma vez, que a gente usa ela sempre. Tudo o que você guarda, estraga. Vocês já pensaram sobre isso? Eu vou dar um exemplo simples, isso que o Cícero falou. Meus amigos, quando a gente pega comida e guarda na geladeira e passa muito tempo, o que é que acontece? Estraga. A mesma coisa é sentimento. Se a gente pega aquele sentimento e guarda dentro da gente uma mágoa, algo que nos afetou negativamente, e a gente não trata aquilo, aquilo vai começar a corroer a gente por dentro. É isso que o Cícero quer mencionar para vocês. E aí é que está. Quantos de nós, eu estou me incluindo nessa situação, tá? Fazemos isso. Quantos de nós não falamos o sentimento, guardamos algum sentimento dentro de nós, e aí está estragando? Eu não quero que ninguém se identifique, mas é como se a gente, muitas vezes, um desses sentimentos é a mágoa, que já foi muito batido, mas a gente precisa, às vezes, falar e resolver isso. Porque mágoa é eu tomar veneno pensando que o outro vai morrer. Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês estão magoados, vivendo com essa mágoa, mas a pessoa que você está magoada, ela está lá, ó, de boa. Ela passa por você, ela ri, ela está vivendo a vida dela e você sofrendo e se acabando. E com aquele ódio, né? Então tem certos sentimentos que nós guardamos que ele vai nos fazer mal. Aí vai dar dor de cabeça, vai dar mancha no corpo, dor nas costas. Tudo isso está relacionado ao estresse. Que também, se você fizer um exame clínico, como o exame de sangue, o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, ele denuncia o tanto de estresse que você está tendo. Então, se você quer saber exatamente como você está, você vai pedir para um clínico geral e pede assim, olha, inclui aí o cortisol. Aí você vê o tanto de estresse que você está tendo. Sabe o que o nível de estresse ele vai fazer? Ele vai danificar o seu coração, ele vai danificar seu fígado, sua memória, isso, sua concentração. Tudo isso porque você não perdoa. Tudo isso porque você está guardando dentro de você sentimentos que você pensa que está livre. Pensa que esse sentimento vai fazer mal a outra pessoa. E aí, e como é que a gente sabe disso? Como é que o psicólogo vai saber disso? Quando a gente escuta vocês. O problema é que, muitas vezes, nós não falamos o que sentimos na real. Muitas vezes, a saúde mental, ela está relacionada ao que está dentro da sua mente. A sua mente, ela está tão bagunçada de sentimentos, tudo que você guardou, que fica uma salada mista, né? Entre amar e odiar. Porque, e Ayrton, como eu sempre falo, eu vou perguntar para vocês, qual é o contrário do amor? Digam aí para mim. Quem? Não. Vamos ressignificar isso.
O contrário do amor não é o ódio. O ódio continua sendo o amor. Vocês já pensaram nisso? Quanto mais eu amo aquela pessoa, mais o meu sentimento de ódio é por ela. A raiva que nisso. Eu alimento, o amor, ele ainda está embutido ali. Sabe qual é o contrário do amor, ou do ódio? O contrário do amor é a indiferença. É quando eu passo pelaquela pessoa e aquela pessoa é apenas um objeto. Ela se tornou indiferente à minha vida. Aí é o contrário do amor. Esse sentimento acabou. Mas enquanto eu estou com ódio daquela pessoa, eu ainda continuo gostando dela. Vocês acreditam? Tem uma coisa que o Freud falou, e eu geralmente falo isso porque eu sou freudiano. É tanto que a gente fica brincando da abordagem. O importante é ter saúde, gente. E aí é o seguinte, Freud diz o seguinte, uma coisa bem interessante para a gente mexer com vocês, eu vou passar a palavra para ele, eu já tomei a palavra dele. Olha aí. Sabe quem, vocês já conhecem pessoas que mesmo você não conhecendo pessoalmente ela, tem aquele ditado que a gente diz assim, meu espírito não bateu com aquela pessoa? Quem já tem isso? Né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que essa pessoa que seu espírito não bateu com dela, você está vendo os seus defeitos nela? Aí você não suporta ver os seus defeitos. Difícil, né, gente, isso? Eu olho pro Cícero, rapaz, que cara chato. Não suporto o Cícero. Ele é muito metido. Eu tô me vendo nele. É os seus defeitos. E aí o problema, aí eu falei uma vez isso para um grupo de adolescentes. Aí um adolescente olhou para mim, eu não me pareço com aquela fofoqueira. Aí eu olhei para ela assim, certo, o que tu tá fazendo para mim agora? Fofoca. Vocês entenderam? Para a gente entender esses defeitos que a gente não gosta, basta olhar para essa pessoa. Olhe, seja sincero. Porque como a gente está fazendo uma roda de conversa, não uma palestra, porque eu gosto muito de interagir com as pessoas. Eu e a Ayrton, a gente tem essa mania, por isso que a gente fica fazendo essas... Porque a gente tem que levar um tema pesado, porque saúde mental, a gente ainda vai entrar nas doenças, nas doenças específicas. Eu vou falar sobre um tema mais pesado ainda, que é suicídio. Mas eu garanto para vocês que eu vou tentar trazer do jeito mais leve possível. Não porque o assunto é tenebroso. Não. É porque de um jeito que a gente tenta entender. Que se eu chegar para vocês e parar aqui e dizer assim, a perda vem do sentimento embutido dentro do inconsciente. Aí vocês vão ficar olhando para mim e dizer assim, o que ele está falando? Né? Então a gente tenta fazer o mais simples para as pessoas entenderem. Lógico que a gente vai deixar um espaço para vocês perguntarem depois, tá bom? Vou passar a palavra para ele de novo, senão ele não termina hoje. Gente, a psicologia tem vários temas muito pesados realmente. Suicídio é um deles. Mas é um tema que a gente tem que falar. A gente tem que conversar sobre. É conversando sobre que a gente evita, né, vários acontecimentos. Né? Eu vou entrar nesse tema do Cícero, mas vou deixar ele falar mais no decorrer, tá? Passa aqui, filha, o slide, por favor. Vocês entenderam até agora? Vocês estão entendendo agora o que a gente está passando para vocês? Está tudo tranquilo? Tá? Sim ou não? Show! E quando a gente fala de terapia, de psicoterapia ou psicoterapia, o que é que vem na cabeça de vocês? O que é que um psicólogo faz dentro de um set terapêutico? Desculpa, não ouvi. Aconselha, que mais? Atividades, que mais? Escuta, show. Só tem um detalhe, quem foi que falou aconselha? Foi meus amigos lá atrás? Show. Psicólogo não aconselha. Psicólogo não aconselha. Sabe por quê?
Jefferson, vou te pegar como exemplo, tá? Vamos supor que o Jefferson vá na clínica, ele tem uma demanda lá, sei lá, ansiedade, um exemplo, né? E com comorbidade vem uma síndrome do pânico junto. Eu posso até saber qual é o ponto crucial do Jefferson, mas eu não vou falar para ele. Eu boto ele para pensar. O que é melhor para ti, Jefferson? Qual é a atitude que você tem que tomar? Você vai se sentir bem? O que isso vai causar para você? Tem 3 palavrinhas mágicas, né, Cícero, que eu utilizo dentro da terapia, Cícero também, que eu vou ensinar para vocês hoje. 3 palavrinhas mágicas. Primeira, pensar. Segunda, sentir com o coração. Terceira, agir. Vamos repetir comigo? Primeira, qual é? Segunda. Terceira. Jefferson, pensa nesse problema. O que é que esse problema está te causando? O que é que esse problema está te trazendo? Bora, vamos lá pensar, vamos ver as opções. Jefferson, sente com o teu coração. Isso vai fazer bem para ti, vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para a tua família. E qual é a atitude que tu tem que tomar? Por isso o psicólogo não aconselha. Eu boto o Jefferson, o que a gente chama de... a gente vai ter um rapport, uma ligação entre paciente e terapeuta. E se ele sentir confiança em mim, a gente vai fazer com que ele desperte para algumas situações. Mas ele que vai tomar atitude. Não sou eu que vou dizer para ele. Jefferson, um exemplo. Jefferson, larga tua esposa, teu problema é tua esposa. Nunca. Vocês estão entendendo a diferença? Então, guardem essas palavrinhas mágicas que é para a vida de vocês como um todo. Financeira, emocional, trabalho, seja lá onde for. Pensem, raciocinem sobre a situação, sintam com o coração, bota o coração para sentir, para pulsar por vocês sobre aquela situação e tenham uma atitude. Por exemplo, um adolescente quer passar em medicina. Meu filho, você gosta de biologia, você gosta de química? Não, gosto de matemática e física. Então, tem alguma coisa errada. Sinta com o coração, é isso que você quer fazer? É isso que te faz bem? É. E o que é que tu está fazendo para passar no curso de medicina? Ah, não estou fazendo nada não, eu estou assistindo a sessão da tarde em casa. Vocês entenderam? Por exemplo? Ótimo. Pode colocar o slide aqui, querido, por favor. E Ayrton? Oi. Você usou pelo menos 2 vezes a expressão set terapêutico. Sim. Você poderia explicar essa expressão? Claro, Pedro. Perfeito. Obrigado, Pedro, por fazer a pergunta. Gente, é como o Cícero fala, às vezes a gente fala alguns termos técnicos e eu queria até pedir desculpa para vocês, que a gente convive com muitos psicólogos, a gente fala muito termo técnico. Set terapêutico é a sala de terapia, é a clínica em si, é aquele ambiente em que a gente vai ter uma relação terapêutica entre o paciente e o terapeuta. Esse é o set terapêutico. Quer falar alguma coisa? Hã? Pode falar? Obrigado, viu? Então, gente, é isso. O set terapêutico é isso. Quando você entra numa clínica de psicologia, aquele espaço é o set terapêutico. Se chegar um paciente e aí, quero sentar no chão, eu sento junto com ele. Ele vai ficar o mais à vontade possível. Eu não vou dizer, Pedro, sente aqui. Não, Pedro, onde é que você quer sentar? E aí, eu quero sentar no chão hoje, quero deitar. Por favor, meu amigo, sente no chão, deite no chão. Posso deitar com você aqui, do lado aqui, para a gente... Pode, então pronto. Isso é o set terapêutico. Tá? Obrigado, Pedro. Pode passar. Quer falar alguma coisa? Quer? Então, gente, terapia ou psicoterapia, consiste em um conjunto de práticas terapêuticas que a gente utiliza. Não é, alguém falou assim, escutar. Acho que foi a minha amiga ali que falou, não foi? Escutar, que é o que o psicólogo faz. O ouvido da gente eu diria que é uma das maiores ferramentas que a gente tem. Nosso ouvido é treinado. Nosso ouvido, nossos olhos.
Então, a gente, quando chega um paciente na clínica, a gente olha para aquele paciente e vê algumas situações que geralmente a gente no nosso cotidiano não observa. O ouvido é treinado para escutar determinadas situações. Quando ele fala algo que vem do inconsciente dele sobre aquele tema que ele está trazendo, aquela demanda que a gente fala, aquele problema, vamos dizer assim, né? Dentro do set terapêutico, a gente pega aquela fala e a gente... Vocês já viram o psicólogo algumas vezes, algumas charges, psicólogo escrevendo? A gente está escrevendo alguma fala importante que a gente observou e a gente coloca ali para depois trabalhar. Tá? Por exemplo, posso pegar o Pedro como exemplo, Pedro? Vamos supor que o Pedro chegue no set terapêutico e ele traz uma demanda relacionada à infância dele. E aí, na infância dele, ele tem algumas situações onde ele passou, por exemplo, por algum trauma com o pai ou com a mãe, né? Porque nós somos muito espelho dos nossos pais. Então, a gente está trazendo uma corrente familiar com a gente. Então, pode ser que alguma situação do Pedro com o pai ou com a mãe marcou ele. Então, quando ele bota para fora isso, a gente pega, anota ali para depois ir trabalhar. Pedro, quando você veio aqui na sessão passada, você falou que passou por isso com seu pai, com sua mãe. Você quer me falar um pouquinho mais sobre isso? Aí a gente vai desenvolvendo a fala e a escuta. Mas na terapia não é só a fala e só a escuta. A gente tem algumas técnicas que a gente utiliza. Algumas pessoas falam assim, psicólogo só vai conversar. Não, a gente vai utilizar algumas técnicas que nós temos para extrair de você algumas situações que estão cravadas lá no teu inconsciente e um pouquinho que ela não sai. Por exemplo, criança, só finalizar aqui. Criança, quando a criança vai para um set terapêutico, como é que a gente faz a criança falar? Quem que sabe? Quem que imagina? Desenho. A gente bota ela para brincar. A gente coloca ela para fazer algumas atividades lúdicas, onde a criança vai trazer o mundo dela para aquele papel, para aquela fala, para aquela brincadeira. E aí, inconscientemente, a criança vai colocando para fora. Com o adulto é a mesma coisa, só que a gente faz com outras ferramentas. Fala, Cícero. Bem, só para vocês entenderem o que a gente está falando. A maioria das pessoas pensam que o psicólogo lê mente. Não lemos, tá? Mas a gente consegue enxergar o corpo. Tem algumas pessoas aqui que elas estão retraídas. Quando eu olho para elas, elas fazem assim, ó. Tem umas batendo o pé. Aí você vê assim, ela está ansiosa? Não. Ela pode estar nervosa com alguma coisa. Tem alguns assuntos, quando a gente tocar, você vai se sentir incomodado. Você vai começar a pensar e seu corpo vai dar alguma indicação de que você está pensando. O que está lhe incomodando? Certo? Tudo isso é observado. Você senta perto da gente, às vezes você fala, Lacan diz assim, que é muito interessante isso. O que eu falo, eu tenho que perceber o que você entendeu. Por isso que o psicólogo vai repetir e perguntar muitas vezes por quê e como é isso para você. Por exemplo, se eu chegar para você e perguntar assim, qual é o seu maior medo? Alguém pode dizer assim, ser um corajoso voluntário aqui para mim? Eu vou ter que escolher alguém. Pastor, geralmente pastor é o que mais sofre, né? O senhor é o líder, o senhor tem que sofrer. Qual é o seu maior medo, pastor? Diga um medo assim que... Deixa a Patrícia viúva. Aí eu vou perguntar. Tem duas situações bem interessantes aí. Vocês só escutaram a viuvez que ele não quer morrer. Né? Deu para entender que ele não quer morrer.
Mas deu para entender o cuidado também por trás desse morrer. O cuidado dele dizer assim, eu não quero deixar ela viúva, porque talvez ele pense que ela não vai aguentar ficar sem ele. Ou então ele está se achando a última bolacha do pacote. Entendeu? Existem essas duas possibilidades. Mas aí a gente só pode se aprofundar e eu vou perguntar: como é se sentir a última bolacha do pacote? Como é que você se sente isso? Por que você se sente assim? Essas perguntas, elas vão direcionar a terapia. Por isso que é importante. Quando a gente está desmistificando, pessoal, porque geralmente as pessoas, quando realmente é um absurdo ainda a gente ouvir isso. Até o pastor falou, doido. Geralmente eu digo, ninguém tem capacidade para ser doido. Por quê? Doido é feliz. Você já viu um doido perguntar sobre dívida? Você já viu um doido perguntar se ele está bem vestido? Nós, quando saímos de casa, nossa maior preocupação é qual a conta que eu vou pagar amanhã? Qual é a roupa que eu tenho que comer? O que eu tenho que comer? Doido não pergunta sobre isso. Ele vai vivendo. E aí eu digo para as pessoas, então, geralmente as pessoas chegam para mim, Cícero, eu estou doido. Eu estou atendendo uma moça de 23 anos. Ela está com ansiedade. E aí eu vou adiantar aqui um pouquinho para a gente poder... Ela está com ansiedade. Uma técnica que eu vou usar para vocês para ansiedade. Anotem aí, certo? Você tem uma crise de ansiedade. O que é uma crise de ansiedade? Geralmente a ansiedade normal é eu estar preocupado com amanhã. É normal. O excesso de futuro, gente. O excesso de futuro. É normal isso, você estar preocupado com amanhã. O problema é quando isso me paralisa. Quando eu começo a ficar preocupado demais. E aí eu não consigo dormir. Eu comecei a perder o sono. Vou usar uma técnica com vocês bem simples. Que o pessoal da comportamental... Eu tenho que me policiar. O pessoal da comportamental usa muito. Que é respiração. Vamos aprender? Respire bem, segure o ar bem fundo. Respire bem profundo, segure o ar no seu diafragma, conhecido como boca do estômago. Segure. Solte devagar agora, bem devagarzinho. Vamos fazer mais uma vez. Solte devagar. Conte até 3, solte devagar. Você vai fazer isso toda vez que você começar a sentir que você vai estar perdendo o seu pensamento começar a ficar acelerado e você vai começar a ver o seu coração bater mais rápido. Essa sensação de morrer, ela é uma sensação real. Muitas vezes a gente vê uma pessoa passando mal na rua e acha que ela, quando você fala assim, é ansiedade, muitas pessoas vão dizer assim, é frescura. Não, não é. Pessoal, um ataque de pânico, ele é tão real, porque isso é que está embutido na nossa mente. Nós temos um mecanismo que é lutar ou fugir. Esse mecanismo, ele é colocado na nossa cabeça para justamente ocorrer da gente passar por uma situação de perigo. Por exemplo, um cachorro vir para a sua direção, um cachorro feroz. O que vai estar na sua mente? Ou eu vou lutar com o cachorro, dar uma pancada nele, ou eu vou sair correndo. O problema é que muitas vezes o pessoal que tem um ataque de pânico, ele não é real. E aí a gente pensa, por não ser real, a pessoa não está sentindo. Pelo contrário, está. Sabe como é que eu faço você ter uma empatia sobre a dor do outro? Quem já teve uma unha encravada aí? Quem já, com uma unha encravada, a pessoa pisou no seu pé? Pronto, quem passou por essa experiência sabe exatamente a dor, não sabe? Pronto, você teve uma empatia com uma pessoa que teve uma dor. Você que nunca sofreu isso, você não tem noção de como é ruim, de como é dolorido, de como você olha para o irmão e dá vontade de dizer assim, Senhor, leva, né? Toca no coração e leva esse homem, né? A gente tem porque a dor é grande. Quando você sente uma dor, e às vezes a gente menospreza a dor do outro.
E aí é que está. Nós temos que entender o seguinte: a maioria de nossas doenças, os maiores sofrimentos, a gente não dá valor ao sofrimento do outro. Tem a nossa sociedade, ela é voltada só para a felicidade. É hedonista. Nós somos programados para ser sucesso. Nós somos programados para ter alegria dentro do nosso coração. Você passa pela pessoa e se a pessoa disser assim, tudo bem, você tem automaticamente dizer, tudo bem. Outra coisa interessante, é tão colocado isso, quando a gente se apresenta, o que a gente diz para o outro? Muito prazer. Porque é colocado essa coisa dentro da nossa cabeça que tudo tem que ser bem. O problema é que não é. Hoje, se a pessoa começar a chorar, o que a pessoa oferece? Comprimidinho. Você consegue olhar para aquela pessoa que está chorando uma vez, você chega lá e diz assim, rapaz, não chora não, tal, passa a mão aqui. Aí você no outro dia vê aquela pessoa chorar de novo. Você até vai até ela, mas na terceira vez você não vai chegar perto daquela pessoa. Porque você vai dizer assim, cara, não dá não. Só vive chorando, vai atrasar meu lado, eu vou ficar triste também. E você evita aquela pessoa. O problema é, será que aquela pessoa, o sofrimento dela, você consegue imaginar esse sofrimento? Será que nós conseguimos enxergar o outro como realmente ele é? Porque quando a gente fala em empatia, a gente tem que entender que ser empático é tentar compreender o que é esse outro. Vou fazer uma tentativa de empatia aqui. O Yair agora, nesse exato momento, ele está olhando para mim dizendo assim, cara, esse cara cortou o meu slide, já está no dele, né? E aí ele está pensando assim, eu vou dar uma pancada nele quando a gente sair fora, ou não. Ou ele está dizendo assim, ainda bem, estou descansando na minha garganta um pouquinho. Mas o problema é, muitas vezes nós temos um patrão. Ixi, agora deu um ato falho. Um patrão. Você chega atrasado no seu trabalho. Só que para você chegar atrasado, você perdeu o ônibus ou o ônibus deu um defeito. O seu patrão que está lá, ele só vai entender o seu atraso, né? Só que quando você chegar lá, você vai levar um carão do seu patrão. Só que você queria que ele fosse compreensivo, porque você se esforçou para estar lá, o ônibus quebrou. Só que ele vai entender outra coisa. O problema é que para a gente ser empático, ele teria que ter passado pela experiência que você passou. E muitas vezes nós não temos essa noção de estar dentro dessa experiência do outro. Por isso que muitas vezes a gente não compreende o que o outro está sofrendo. Quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de transtorno do pânico, quando nós começamos a falar de transtorno borderline, todos esses transtornos, eles vão ter os seus desfechos, as suas dificuldades. E pessoas que passam por esse sofrimento, que têm esses transtornos, quem está vivenciando é muito difícil. Mas as pessoas que estão ao entorno, elas pensam que muitas vezes uma lavagem de roupa resolve. Você não está fazendo nada da sua vida. Eu estava até comentando com os meninos. Tem um livro chamado O Demônio do Meu Dia, né? O Demônio do Meu Dia. Que fala da história de os monges. Que os monges, quando eles começavam a dormir demais, quando eles não começavam a trabalhar de menos, eles estavam em pecado. Só que não era pecado. Como é que começa uma depressão? E aí, você que é especialista em depressão, como é que começa uma depressão? Vamos lá. Primeiro eu queria falar um ganchozinho da tua fala. Gente, isso que o Cícero está falando é de uma importância gigantesca. A dor do outro pode ser uma unha encravada, mas é a dor dele. A gente tem que ter empatia e respeito pela dor do outro. Isso que o Cícero fala é muito rotineiro na nossa sociedade. Isso é besteira, isso é frescura, isso é falta do que fazer. Mas a dor que aquela pessoa está sentindo é dela. Ela está sentindo.
Ela está vivenciando. Eu tenho medo de cachorro. Besteira esse cachorro. Mas ela foi mordida, o cachorro mordeu, ela era pequenininha, registrou na memória dela. Então, se ela vê um poodle no zero, que é desse tamanhinho, um cachorro, ela sobe numa árvore com medo. Tem gente que vai rir, mas ela tem medo. É dela. Respeita. A gente tem que respeitar a dor do outro, nem que seja pequena. Quer ver um exemplo bacana? Cada um dos meus irmãos que estão aqui, inclusive eu e Cícero, todo mundo que está aqui, passa por uma batalha, uma luta dentro de casa, uma luta na vida, sim ou não? Então respeite a luta do outro. A gente tem que respeitar a dor do outro. Puxando um pouquinho mais, vocês sabem por que as pessoas se mutilam ou cometem suicídio? Alguém já parou para pensar sobre? Porque eu já peguei pacientes, meninas, adolescentes, que elas pegavam um facão e passavam nas pernas, se mutilando. É um exemplo mais brando que eu vou passar para vocês. Vocês já pararam para pensar? Ou então pessoas que têm ideias suicidas ou cometeram suicídio, vocês sabem o porquê que elas fazem isso? Como é teu nome? Perfeito, Jaqueline. Gente, elas acreditam que elas se cortando, a dor, o sentimento que está aqui, aquele sentimento, aquela dor que incomoda, que paralisa, sai pelos cortes. Ela tenta o ato suicida, não é para tirar a vida dela, é porque a dor dela está aqui, ó. Então a dor dela está muito grande. Então ela quer acabar com aquela dor dela, não quer tirar a vida dela. E isso tem relatos, estudos, artigos científicos falando sobre. Outra coisa que o Cícero falou que é muito interessante e importante quando a gente fala, eu não sou doido, aquele é doido, a gente aponta, a gente fala sobre. Se a gente pegar o CID-10 e for colocar na mão de vocês, no mínimo vocês vão se identificar com umas 5 transtornos. CID-10, antes que vocês perguntem, é o manual de transtornos mentais, que as pessoas, que os médicos e os psicólogos, os psiquiatras usam para poder dar o diagnóstico, tá? Então, quando alguém... Obrigado, Cícero. O Cícero é o tradutor. Então, quando a gente fala, eu não sou doido, aquele é doido, todo mundo aqui, inclusive eu e o Cícero, na faculdade, quando eu abri o livro, meu Deus, 1, 2, 3, 4, 5, tem 10 coisas aqui que eu identifico. Então, cada um de nós aqui tem algum tipo de transtorno. Ele pode estar lá guardadinho. Que a gente fala gatilho, né? O gatilho não disparou ainda, mas está lá. Então, essa de não sou doido, não vou, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é uns paradigmas que a gente tem que quebrar. E agora, voltando para a pergunta que o Cícero falou, eu cheguei lá, viu? Depressão, deprimido. Alguém sabe a diferença de depressão clínica para uma pessoa que está deprimida? Alguém sabe a diferença? Uma pessoa deprimida, o que é uma pessoa deprimida? Fala, meu amigo, você está doido para falar? Você levantou a mão assim, eu vi, fala. O que é uma pessoa deprimida, gente? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o Cícero chegou lá na clínica com suspeita, ele quer falar sobre a vida dele, quer procurar terapia, quer procurar ajuda. Inclusive, quem vai no psicólogo é porque quer resolver seus problemas. Problema todo mundo tem. Então, vai no psicólogo quem quer resolver seus problemas, né? Então, o Cícero chegou com uma demanda lá, perdeu o carro, o cachorro morreu, está endividado. É uma situação de uma pessoa deprimida. E isso é normal.
Uma pessoa, na vida cotidiana dela, ela não tem os acontecimentos. Eu posso chegar ali na esquina, alguém bater meu carro, meu cachorro pode morrer, eu tenho minhas dívidas. Isso é normal ou não, gente? É ou não é? É normal, gente. A vida da gente é assim, ó, alto e baixo. O que é depressão? Aí, se a gente for mensurar, para vocês entenderem, depressão clínica, eu bati meu carro. Meu Deus, nunca mais vou consertar meu carro. Meu Deus, é muito dinheiro para consertar. Eu não estou trabalhando, e agora? Essa ladainha, se ela se estender por mais de 3 meses, dessa mesma situação, eu não vou consertar o carro, nunca mais eu vou arranjar um emprego, né? Eu não vou ter dinheiro para consertar o carro, eu não vou ter uma vida normal, como é que eu vou ganhar dinheiro? O carro era o que eu trabalhava. Se essa ladainha perdurar por mais de 3 meses, é uma média. Eu não gosto de dar muito tempo, não. Mas se ela se estender por um período bacana, de 3 meses para cima, já é um sinal de alerta para a gente de uma possível depressão clínica. Pegar meu amigo Jefferson aqui de exemplo. Só que o Jefferson bateu o carro, mas ele pensou, não tem problema não. Se eu juntar R$ 300 todo mês, daqui 5 meses eu conserto o carro. Entenderam? Não consigo mais emprego. O Jefferson, não, vou botar meu currículo, vou fazer um curso, vou me aperfeiçoar, vou atrás do meu network, vou atrás de meus amigos que podem me indicar, vou no LinkedIn. Ele tomou uma atitude à frente àquele problema. Ele estava depressivo, ele estava triste, ele tinha uma melancolia, ele estava triste por um acontecimento normal da vida dele. Mas ele tomou uma atitude à frente àquela situação e pulou aquele obstáculo. Deu para entender? Quando a pessoa passa muito tempo falando sobre aquele determinado problema e não toma uma atitude referente àquela situação para transpor aquele obstáculo, é um sinal de alerta para a gente. Falando sobre luto, vamos supor que alguém tenha perdido um ente querido. Isso passou de 2 anos, já é um sinal de alerta. Ela não está conseguindo desenvolver aquela situação e dar um decorrer à vida dela. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente fala de a pessoa estar depressiva, ela está com um problema cotidiano na vida. Mas ela passou por aquela situação, criou consciência da situação. Lembra? Pensar, sentir e agir. Ela pensou, ela sentiu, mas ela tomou uma atitude, ela saiu daquela situação. Isso é tão real que a gente às vezes não percebe. Eu queria adiantar só um pouquinho, porque como é muita coisa, e a gente às vezes, como a gente tenta ser um pouco didático, e por ser didático o tempo não para, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que vocês podem ser agentes de cura também? Mas aí vocês precisam ser treinados para perceber o outro. E aí eu vou propor para vocês, para a gente se mexer um pouquinho, isso. Fique de pé só um pouquinho aí. Quem puder, tá? Quem puder ficar de pé, fica de pé. Se estica aí as pernas aí um pouquinho. Tá. Eu quero que você, eu vou dar 1 minutinho, 30 segundos, não, 30 segundos. Eu quero que você, nesses 30 segundos, ande um pouquinho e olhe no olho da pessoa. Já que a gente está de máscara, é bom isso. Olhe no olho da pessoa, certo? Você vai olhar e ser visto. Então vamos lá, se movimente aí. Tente olhar o máximo de pessoas aí que você puder. Tem pessoas que não saíram do canto ainda, né? Vou deixar o pessoal da filmagem com raiva de mim agora. O pessoal agora vai ficar com raiva de mim, peraí.
Pronto, o pessoal vão se ajeitando nos cantos. Deixa eu olhar só mais um pouquinho para vocês aqui. O pessoal da filmagem já vai... Pessoal, deixa eu ver aqui. Tá certo. Eu vou voltar aqui. Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Quem se incomodou com o olhar do outro? Alguém se incomodou? Teve aquele olhar que você quis fugir? Teve uns 3 de mim, né? Quem percebeu as pessoas? Você conseguiu enxergar seu irmão? Você conseguiu perceber que tem pessoas aqui que estão precisando de um abraço? Você conseguiu perceber que tem pessoas aqui que ela está sentindo medo? Vocês conseguiram perceber que existe... Eu contei 6 pessoas aqui, 6, que elas estão necessitando de um abraço urgentemente. Sabe aquele Jesus te ama? Ela está precisando disso. Aí você vai olhar para mim, quem é? Eu não vou falar, vocês têm que ir atrás agora. É a missão de vocês. Por quê? Porque se você pensar que só o psicólogo ajuda, nós ajudamos. Nós somos uma ajuda especializada. Mas às vezes, o simples fato de você olhar para o irmão e percebê-lo e abraçá-lo, você já pode usar como cura. Porque muitas vezes a gente vai chegar para a pessoa, o primeiro socorro psicológico é eu chegar por aí e a Ayrton dizer assim, ó, e Ayrton, tudo bem? Se você precisar de mim, eu vou estar aqui. Obrigado. Só que quando você disser isso, irmão e irmã, fique presente. Não diga só de boca, não. É o que a gente chama de rede de apoio. Por que a igreja é uma rede de apoio? Por que a gente indica a igreja como rede de apoio? Porque vocês são pessoas que se conhecem, têm laços. E nós precisamos desse laço. Mas isso tem um detalhe. A gente pode ser rede de apoio ou a gente pode ajudar quem não quer ajuda? Se eu chegar para o Cícero, eu vi que tu está numa situação assim, quer ajuda? Não quero. Tá, mas eu vou fazer o seguinte, Cícero, você não quer ajuda agora, mas eu estou ali, você tem meu telefone, se você precisar de ajuda, você pode me procurar. Essa é a rede de apoio. Ela não quer, mas no momento que ela quiser ajuda, quem é que ela vai lembrar? De mim. Vocês receberam uma bolinha, não receberam? Acabei de ser informado que o tempo da gente está estourado e eu preciso fazer isso com vocês. Pega essa bolinha e ela vai ser o símbolo de uma transformação na sua vida. Quem não recebeu, vai fazer o seguinte, vai usar a imaginação, tá certo? Você vai pegar essa bolinha e você vai encher ela com os pensamentos mais felizes que você tem, seus planos. Vamos lá, pense aí, sério. E enche aí a bolinha. Pense naquela coisa feliz nos seus planos e vai enchendo. Vamos lá, gente? Vamos, pode encher. Vamos testar os pulmões agora. Isso. Sem estourar, tá? Isso. Para ficar bonito na filmagem, levante aí quem já encheu. Só para eles filmar aqui. Isso. Pronto. Ótimo. Agora, pronto. Não dê um laço ainda não, tá? Como é que você vai tirar esses planos dessa bexiga? Oi? Como? Estourando não. Se você estourar os seus sonhos, você não vai realizar nenhum. Você vai ter que fazer o seguinte, ó. Aos poucos. Vamos lá, você que está bem cheio. Aos poucos. Pronto. Tudo na sua vida, detalhe, eu acho que o pastor já pregou isso para vocês, mas eu vou usar de forma da psicologia. Tudo na sua vida existe o pensar,
o agir, pensar, o sentir e o que você está fazendo agora é o agir. Você não precisa correr para o mundo. Você não precisa que o mundo andar na mesma carreira que o mundo está mandando, a carreira que o mundo está mandando. Você precisa ir no seu tempo. Cada pessoa tem seu tempo. Então, se você entender que o seu tempo é diferente do tempo do outro, você vai começar a respeitar o outro e o tempo dele. Por quê? Porque você vai entender que o seu tempo pode ser adiantado e o tempo do seu amigo um pouco atrasado, mas é ele, não é você. Para você, a gente passou algumas horas, quase 2 horas aqui falando sobre doenças mentais, sobre terapia. Mas o que a gente queria dizer no resumo todo? Eu não falei nem sobre suicídio. No suicídio, as pessoas realmente querem acabar com sua dor. O problema é que quando a pessoa chega na beira do precipício, que ela olha para o precipício, ela pensa: quem vai me ajudar? O que eu fiz para vocês olhar um pelos outros é simples fato de vocês começarem a enxergar as pessoas como elas são. Muitas vezes nós não enxergamos o outro. Muitas vezes nós passamos pelo outro e vemos o outro e não enxergamos. Assim mesmo é as nossas dores. Você tem uma dor, mas você não consegue nomeá-la, você não consegue botá-la para fora. Essa dor vai te consumir de tal forma que ela vai ser sua cela. Ela vai ser sua prisão. E muitos de nós estamos presos dentro dessas prisões e não queremos sair. E detalhe, a porta está aberta. Mas quem colocou você lá foi você, não é o outro. O problema é que nós transferimos a nossa culpa para o outro. Sempre vamos transferir para o outro porque é muito mais fácil. É muito mais fácil jogar na conta do outro. É muito mais fácil eu dizer assim: não, a culpa é do pastor. Ou é muito mais fácil, a culpa é do Ayrton. É mais fácil porque a culpa é do Cícero. O Cícero agora me fez pensar sobre a minha dor, agora eu vou ficar sofrendo, a culpa é dele, porque ele me fez lembrar. Não, meu amigo, a culpa é sua. Se você não quiser resolver o seu problema, a psicologia sabe o que a gente faz? Seja feliz. Ah, Cícero, mas eu quero resolver. Então a gente resolve. Eu estava dizendo aqui para a gente começar encerrando. Sabe o que a psicologia ela é parecida com a religião? Eu digo que Deus, às vezes, eu acho que é meio psicólogo. Como o Ayrton falou. Tem coisas que Deus já mostrou para você o que você tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. A gente começou a tocar em feridas aqui, a gente começou a orientar vocês começaram a pensar. Mas se você não tomar a decisão de seguir, você já está pensando. Quando você tomar a decisão de agir, você muda. A mesma coisa Deus quer fazer com você. Deus ele te mostra as soluções. Mas quem toma a decisão final, quem é? Porque se Deus não... Até Deus, para fazer um milagre na sua vida, Ele precisa que você clame por Ele, não é verdade? Não é assim que é pregado? Não é verdade? Se você não pedir ajuda, se você não quiser mudar, você não muda. Ah, mas tem o Espírito Santo. Tem, mas ele precisa de sua permissão. Olha aí. O problema é que, meus irmãos, agora eu vou dizer uma verdade para a gente encerrar. Eu vou deixar a palavra para o Ayrton, porque eu tenho certeza que vou ter que sair correndo. Sabe qual é o problema? Não é, eu vou dizer, como um bom freudiano, eu vou dizer uma verdade para vocês. O importante é ter saúde, gente. Sabe por que você continua sofrendo? Sabe por que você continua nesse sofrimento? Porque você só consegue enxergar a sua dor. A sua dor, ela é tão grande que você não consegue enxergar a solução da sua dor. O problema é que você é tão egoísta, que as pessoas estão do lado te oferecendo ajuda, mas você é tão egoísta e tão prepotente, eu ia dizer outra palavra, mas eu vou usar essa prepotente, que você não quer ajuda.
e depois reclama que não tem ajuda. Aí eu desculpo, mas você precisa de um tratamento urgente. Mas não é com nós, não. É com Deus. Sabe por quê? Se você não tiver se levantar dessa cadeira e agir, você não vai mudar. A psicologia, ela está aqui para a gente ajudar as pessoas. Mas eu vou meter o dedo na sua ferida. Nós vamos meter o dedo na sua ferida. Mas eu não quero meter com culpa. Não. Eu quero fazer vocês pensarem sobre isso. Vocês querem agir? Vocês querem começar a pensar sobre? Vocês querem uma pessoa que possa direcionar vocês no caminho certo? Entendam, a responsabilidade das suas ações são suas. Porque, como a gente disse no começo, quem é a pessoa mais importante? É vocês, é nós. Mas se eu colocar a minha perspectiva, a minha expectativa em uma pessoa, o que a gente faz? A gente se decepciona. O problema é que a gente joga a nossa expectativa em pessoas, em situações. E aí, quando não dá certo, a gente culpa quem? Outro. Mas o que você está fazendo para mudar a sua vida? O quê? Qual é a sua responsabilidade dentro desse problema que você está aí? Qual é a tua responsabilidade? Qual é o fator de mudança que você tem que fazer para isso acontecer? Qual é a sua participação nessa alegria ou nessa tristeza? Nesse casamento? Nessa relação de pai com filho? De marido e mulher? Qual é a tua participação para a tua vida ser feliz? Não do outro, a tua responsabilidade dentro disso. Quando vocês trouxerem essa resposta, vocês estão no meio do caminho andado. Eu vou passar a palavra para ele começar a encerrar, tá? Para minha participação aqui, como eu disse para vocês, eu vou deixar vocês pensando, vou passar para ele e vou começar a me dirigir para aquela que eu acho que vou ter que sair correndo. Pessoal, boa noite para mim. Isso que o Cícero falou é de uma importância muito grande. A gente já está com o tempo estourado, a gente só tem um minuto. Obrigado, viu, por ter deixado um minuto para mim. Mas assim, gente, todas essas... ele sempre faz isso, eu estou acostumado. Mas, tirando a brincadeira, isso que o Cícero falou é de suma importância. Eu queria que vocês saíssem daqui hoje com esse pensamento. Que vocês pensassem qual é a responsabilidade de vocês na vida de vocês, no que está acontecendo. Se eu não arranjei um emprego bacana, se eu não arranjei uma situação favorável, aquele problema que está acontecendo comigo, qual é a responsabilidade que eu tenho nesse problema. Se não aguentar, peça ajuda, não faz vergonha. Não faz vergonha pedir ajuda. Às vezes o problema é tão rotineiro dentro de casa que passa despercebido. E às vezes a gente precisa, como o Cícero falou, olhar para o outro, essa dinâmica que ele fez com vocês agora há pouco, olhar para o outro com um olhar diferente. Olhar para o outro com um olhar, o que é que você está precisando, meu irmão? O que é que eu posso lhe ajudar? Eu posso lhe ajudar alguma coisa? Eu estou aqui, posso cuidar de você. Outra coisa que o Cícero falou que é muito interessante são as expectativas. Não crie expectativas na outra pessoa, você vai se frustrar. Eu sou casado com fulana e eu estou na expectativa, sei lá, que ela arranje um emprego maravilhoso e a nossa renda
dentro de casa, melhore. Não faça isso, não crie expectativas. Você está colocando a sua vida na mão do outro e criando algumas situações dependendo daquela situação daquela pessoa. Então hoje, gente, a gente queria agradecer. A gente podia passar aqui até meia-noite, 1h da manhã, conversando com vocês, com vários temas. Vocês viram que a psicologia são várias demandas, várias situações. A gente vai conversando, vai aparecendo situações e vai. Mas a gente queria deixar um recado para vocês hoje, que é: cuidem de vocês, olhem para vocês, percebam vocês, peçam ajuda se não conseguir. O pastor de vocês é o ponto de apoio de vocês. Chegue para ele e converse. Se o pastor perceber, eu creio nisso, que se ele perceber que precisa de uma situação especializada, ele vai encaminhar vocês. Mas não fiquem com a dor de vocês. Lembrem, comida que a gente guarda na geladeira, o que é que faz? Não guardem sentimento dentro de vocês. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para a gente encerrar bem legal, para a gente não ficar com esse clima. Eu queria só um voluntário. Para a gente encerrar. Vídeo, não, não, vem, Vídeo, vem. Vídeo. Isso é bem simples. Eu quero que vocês prestem atenção agora que eu vou fazer, tá? Vídeo, eu quero que você imagine o momento mais feliz na sua vida. Feche os olhos, abre os braços, deixa o braço aberto. Vídeo. Agora, você imaginou o momento? Agora imagine aquela pessoa que você está morrendo de vontade de abraçar faz tempo. Imaginou? Quando eu disser já, você vai dar uma carreira e vai abraçar a pessoa que está na sua frente. Mas aquele abraço de saudade. Viu? 1, 2, 3, vai! Sabe isso aqui? Essa felicidade aqui? O que vocês estão sentindo por tabela? É o que vocês podem fazer na vida de uma pessoa. Essa é uma técnica muito simples, mas que salva vidas. Obrigado mais uma vez. Espero que eu tenha correspondido à expectativa de vocês. Tchau, gente. Boa noite. Um abraço para vocês. Foi um prazer imensurável estar aqui com vocês. A gente espera ter ajudado vocês em alguma coisa. E esse era o recado. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e um bom retorno. Ele tem que falar, ele não aguenta ficar longe de mim. Não, pessoal, agora tem que fazer o merchan, né? Se caso vocês precisarem de ajuda especializada, os nossos contatos vão estar ali com a irmã Sandra. Que a gente ia botar aqui no slide, mas se vocês precisarem de uma ajuda especializada, a gente está à disposição, os contatos vão estar com ela, aí vocês pedem o contato a ela e entram em contato com a gente, tá certo? Obrigado vocês mais uma vez. Só para encerrar, eu queria perguntar para você, como nós podemos identificar no lar, no nosso meio de amizade, pessoas que tenham tendências suicidas? Eu vou começar um pouquinho. Gente, vocês lembram que antes de finalizar, eu falei para vocês que às vezes o trabalho, esse corre-corre da gente de trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, ter aqueles problemas dentro de casa, às vezes a gente não percebe o outro. O problema virou rotina. Quantas vezes vocês já escutaram alguém que tentou cometer um ato suicida, que uma pessoa, nossa, eu nunca percebi que aquela pessoa tinha coragem de fazer um ato
sobre. Vocês já ouviram falar sobre isso? Ou já conhecem alguém, né? Gente, a pessoa que vai cometer o ato ou a ideia suicida, ela já demonstra sinais, há tempos. Como a gente está envolvidos nesse âmbito familiar, desse corre-corre, às vezes a gente não percebe, mas ela tem uma fala, ela tem um comportamento. Tem algumas falas que a gente presta muita atenção. Por exemplo, se eu morresse hoje, não iria me fazer falta em nada. Já é um sinal de alerta. Eu sou um fardo para vocês. Eu sou um fardo para vocês. Eu sou um fardo para minha família. Outra coisa, a pessoa do nada ela começa a fazer um testamento. Vou deixar o meu carro para ti, meu apartamento eu vou deixar para você. Ele começa a fazer um testamento. Outra coisa interessante, vou já deixar tu falar, tu tá doido para falar. Outra coisa interessante, a pessoa quando ela tenta o ato suicida, se ela não conseguiu, ela vai tentar de novo. As mulheres, elas tentam meios menos letais. Por isso que existe mais mulheres que sobrevivem a tentativas de suicídio. O homem não. O homem ele utiliza de ferramentas, de ações que ele consegue tirar a vida dele. Tá? Então, são algumas situações que são sinais de alerta para a gente. Mas, como a gente está tão envolvido, para o psicólogo é mais fácil porque o ouvido da gente é treinado, o comportamento. Se a gente for parar para prestar atenção em vocês, eu vi muitas perninhas balançando, mexida de cabelo, desconforto na cadeira. Então, o corpo fala. Então, a gente percebe algumas situações. Tá? Então, existem algumas frases que são frases cruciais, que são sinais de alerta. Né? O Cícero falou algumas. Fala mais um pouquinho, Cícero. Outras características bem marcantes, porque, querendo ou não, o suicídio ele não tem um foco específico. As pessoas têm a tendência de pensar que o suicida tem transtornos mentais. Os transtornos mentais, 98% estão relacionados, suicídios estão relacionados aos transtornos mentais. Depressão, transtorno borderline, drogação, né? As pessoas que são viciadas em drogas, elas têm tendência também a suicídio. Mas as frases que vão chamar a atenção são essas. As pessoas vão começar a ficar mais apáticas. Elas vão começar a perder o gosto pela vida. Então elas vão começar a dizer assim: eu acho que eu sou um fardo para vocês. Quando você escutar uma pessoa dizendo: eu quero fazer uma viagem e nunca mais voltar, são frases que no rotineiro você talvez não perceba essa frase como um sinal de alerta. Uma outra coisa que eu lembrei agora, que é rotineiro também, é a pessoa não ter planos para o futuro. Pronto. Se você perceber que essa pessoa não está tendo mais plano para o futuro, fique atento. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem relatos em estudos clínicos que falam que pessoas que tentaram se matar, ela faz o último dia o melhor dia da vida dela. Não pense que uma pessoa que vai tentar se matar, ela está lá deprimida lá. É um mito. Tem relatos da pessoa estar muito feliz. Ela saiu com a sua mãe, passeou com a sua mãe, foi para o shopping, brincou, fez tudo que tinha de fazer com a sua mãe e se despediu dela. E aí subiu para o quarto e se jogou da janela. Gente, quando a pessoa, geralmente a gente fala assim: a pessoa vai tentar suicídio. Besteira. Ela já tentou uma vez, duas, três. Às vezes as pessoas utilizam dessas chacotas, dessas brincadeiras relacionadas ao suicídio, mas toda tentativa para a gente é um sinal de alerta. Não tem estudos que digam que a pessoa está fazendo aquilo por brincadeira, está fazendo aquilo para chamar atenção. Muitas pessoas fazem chacota: ele está fazendo isso para chamar atenção, mas ele vai tentar o suicídio. Se ele vai chamar atenção ou não é uma outra situação, mas ele pode chamar a atenção de você
para aquela fala dele, você não deu valor e ele vai lá e comete. Se uma pessoa chegar para você dizendo, eu quero me matar, leve a sério. Leve a sério. Não leve isso na Cícero, ela brincadeira, quer chamar na minha chacota. atenção. Mas ela quer chamar a atenção para a dor dela. Lembra o que a gente falou? Então, olhe o outro como a gente fez essa dinâmica. Olhe o outro como ele é. Enxergue. Talvez seja isso a forma que você vai salvar uma vida. Eu vou ficar repetindo e vai ficar na cabeça de vocês. Vocês vão lembrar de mim dizendo assim, vixe, eu tenho que olhar para o irmão, eu tenho que olhar para o irmão. Não, mas é. Porque se você conseguir enxergar e ouvir ele, você vai começar a perceber. Viu essas frases? Tem o CVV, que é 180, acho que não estiver enganado, né? Tem o Pra Vida, certo? São instituições que lidam diretamente com suicídio. Tem o Hospital de Saúde Mental, que você pode ir lá com a pessoa que tentou, está pensando, está numa crise muito forte, ela precisa ir, levem essa pessoa lá, porque ela vai ser atendida por um psiquiatra, vai ser medicada, pode ser internada por 24 horas, e você está salvando a vida dela. Essa pessoa pode ficar com raiva de você? Pode, mas vai ser uma raiva passageira. Entendam, enxergar a dor do outro é complicado. Pessoal, eu sei que vocês estão querendo muito. Eu vou até ficar à disposição de vocês para vir outra vez. Certo? Mas aí vocês têm que convencer ele, ó, porque... Tá certo, pessoal? Porque já está ficando muito tarde. Eu, assim como o pastor não gosta de atraso, eu acho que tem muita gente querendo ir para casa. E eu sei que estão ficando aqui porque vocês querem ouvir. Mas entendam, eu estou, como eu disse para vocês, a gente pode marcar outro encontro desse depois, e aí a gente tira todas as dúvidas, tá bom? É isso. O importante era a gente passar para vocês o que era psicoterapia, terapia, o que é a psicologia, para vocês terem ideia no geral, para depois a gente entrar em outros temas. Né? A gente sempre faz isso quando a gente vai palestrar, a gente fala primeiro o que é a terapia, o que é a psicologia, para vocês abrirem um pouquinho a mente, a cabeça, para depois vocês entenderem como é que funciona, e aí a gente vem e fala só sobre ansiedade, falo mais um pouquinho sobre depressão para vocês, que eu dei só uma pincelada rápida, e por aí vai, tá? Gente, meu muito obrigado para vocês, muito obrigado, foi uma satisfação. É a quarta né? vez que nós estamos falando isso. Obrigado, gente, boa noite, tchau. Cícero, muito obrigado, Deus abençoe.